Bora, eu sei que vocês estão aí com preguiça do almoço. Tá na hora de vir aqui sentar, aprender um pouco mais. Ou até tirar um cochilo aqui, pô. Não tem problema não. Tudo bem? Wesley Clay, sou intérprete. Ah, beleza. Bom, faltando um minutinho aí. Já vamos conversando com quem está aqui. Quem de vocês está usando aí todo dia inteligência artificial? Todo dia. Sábado, domingo e feriado. Só você lá? Gente, essa é a primeira dica que eu dou para vocês antes de a gente começar aqui. Tem que começar a usar todo dia. Sabe por quê? Quem é que usa Google todo dia? O Google, motor de busca. Todo mundo, né? Sábado, domingo, feriado. E por que vocês não estão usando inteligência artificial ainda? Começar a usar. Tá? E a gente vai explicar aqui os motivos do porquê que eu acredito nisso. Bom, dos ideias, vamos começar. A ideia aqui hoje é sair um pouco dessa questão que a gente está hoje aí da hype aí de inteligência artificial e começar a trazer informações em que vocês consigam usar a inteligência artificial de forma prática com resultado. Deixa eu falar com ele. Cara, pedir para alguém diminuir o som lá que está atrapalhando. O som lá está atrapalhando. E aí a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Antes da gente conversar sobre isso, eu queria falar um pouco sobre mim. Meu nome é Vinícius. Hoje eu sou servidor público do governo do Distrito Federal. Trabalho na assessoria do gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E a minha busca pela inteligência artificial começou no meu trabalho anterior, em que eu trabalhava numa unidade que tinham ali 3.000 processos me esperando para eu poder analisar. Dentro da minha caixa, 300. E eu pensei, como é que eu vou vencer isso, né? Até hoje eu estou esperando alguém ter a ideia de como vencer isso, porque não tinha. 300 processos com 8 pessoas para vencer. E aí eu comecei a buscar a inteligência artificial no meu dia a dia. Eu comecei a procurar formas de conseguir atingir o meu objetivo, que era resolver aquele problema. E aí, quando eu vim trazer esse tema para essa palestra aqui, foi justamente pensando nisso. A gente tem uma dificuldade hoje, a minha percepção, hoje eu já tive mais de 1.500 alunos na escola de governo, eu sou professor de inteligência artificial lá na escola de governo do DF, e eu vejo que todo mundo hoje sabe usar a inteligência artificial. Alguns mais, outros menos. Mas boa parte das pessoas não sabe usar para resolver problema. A gente gosta de usar para gerar meme no Instagram, que hoje agora tem um monte, né? E aí a gente não traça um objetivo realmente de uso, né? O Instagram está ótimo, gente. E aí, como eu não podia ficar de fora, cadê o som? O som? Pode? Socorro, me tira daqui. Quero participar da Campus Party com vocês. Brincadeirinha, gente. O Vinícius me criou na IA. Eu nem existo. Bem-vindos. Esse vídeo foi criado 100% usando a Vio, está ali do lado. Inteligência artificial do Google que produz vídeo. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de usar. Ela é impressionante. Isso aqui é um prompt simples, não é um prompt complexo, e você consegue gerar um vídeo nessa qualidade. Eu já fiz a pergunta aqui para vocês, né? Mas vamos lá, vamos repetir. Quem aqui já usa o ChatGPT? Usa o ChatGPT. Pode ser outra inteligência artificial se você não gosta do ChatGPT. Agora, a segunda pergunta que eu sempre faço aqui, mantém levantado para mim quem resolveu um problema usando inteligência artificial nesses últimos 6 meses. Agora, quem ganhou dinheiro? 3 pessoas. A gente precisa encarar a IA como uma ferramenta. A gente precisa sair dessa nuvem que está hoje, de que tudo é IA, mas ninguém está usando a IA para resolver quase problema nenhum. Todo mundo fala de IA. Hoje você abre no Instagram, todo mundo fala de IA, né? Às vezes nem é IA. A gente sabe que nem é IA e a pessoa botou IA porque a IA vende. Hoje a IA vende. Só que qual o problema? A gente precisa começar a trazer ela para resolver nossos problemas. Porque senão não adianta, é mais uma coisa para encher a tua cabeça. E aí você vai perder só tempo. A verdade é essa, você vai entrar lá, não vai resolver seu problema e você está perdendo seu tempo. Então a ideia aqui é de fato trazer algumas ferramentas para que vocês consigam, na prática, resolver os problemas que vocês têm. E aí, na minha experiência, a gente tem uma pirâmide, tá? Nesses 1.500 alunos que já passaram comigo.
95% das pessoas fazem pergunta básica para IA. É aquela pergunta que a gente tinha que estar fazendo para o Google e a gente está fazendo para IA. Não é assim? Eu sei que é. 4% são os que começaram a automatizar. Só que essas pessoas automatizam, mas ainda não vencem de fato o problema. Ela resolve, ela facilita a vida dela. Então é aquele, por exemplo, bot, o Meus GPTs, né, que a gente consegue criar, o Gen do Google, e que você vai lá, cria e automatiza. Mas está de fato resolvendo o problema final? A maioria das vezes não. E aí nessa pirâmide aqui, 1% das pessoas só está criando produto, está resolvendo o problema com IA. A gente tem hoje uma grande maioria das pessoas que está naquela parte inferior. E a gente precisa subir, a gente precisa mudar essa pirâmide. A gente precisa que as pessoas comecem a resolver problemas com o IA. Qual o problema central? A gente tem ali um monte de especialista instantâneo, né? Todo mundo hoje é especialista em inteligência artificial, né? Todo mundo. Você abre a internet, está uma vastidão. Com isso, você tem um monte de promessa vazia, um monte de curso dizendo, não, você vai aprender IA e vai resolver seu problema. E eu sei até qual o curso que vocês fazem, né? É o curso dos prompts, né? Tantos passos, segue os passos bonitinhos, você vai resolver seu problema. Melhora, claro, gente. A gente aprender a técnica, melhora. Mas isso chega ainda ao ponto final, de fato, de você pensar como resolver o problema? Não. E aí você acaba naquele resultado final ali, que é a confusão. É aquela hora que a gente senta na frente da inteligência artificial e fala, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Que ela me confundiu mais do que ela me ajudou. Alguém já teve essa sensação? Teve, né? Tem hora que a gente vira e fala, por que eu abri esse negócio aqui, cara? Então aí eu dividi, hoje eu enxergo os 3 níveis que a gente consegue ter ganho com a inteligência artificial. A gente tem o consumidor, que ele vai ganhar uns minutos ali no dia dele, é o que manda aquela pergunta simples ali e, enfim, segue a vida dele. Em segundo ponto, a gente tem o utilizador, que vai ganhar algumas horas, e o estrategista, que é aquele que vai gerar o resultado e vai ganhar tempo na vida dele. De fato, um tempo em que ele vai estar resolvendo o problema dele que estava ocupando o tempo dele. E aí, destrinchando para vocês aqui, a gente tem o primeiro nível, que é o consumidor. O que o consumidor faz quando você está lá no seu trabalho? Você pede para escrever e-mail, você pede para resumir texto, você pede para criar imagem genérica, né? Quem não criou uma imagem aqui que mandou no grupo da família, né? Todo mundo, né? Ainda mais quando ficou disponível. Novidade para vocês, saiu essa semana, o ChatGPT está gerando imagem direto já no WhatsApp agora, tá? Inclusive, você pode alterar a imagem. Você pode mandar uma imagem e pedir para ele alterar e ele faz dentro do próprio WhatsApp. E aí é o que a gente faz mais no dia a dia. O utilizador, ele faz aquilo ali. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver alguns patrocinados no Instagram que fala do N2H, de algumas ferramentas de automatização, em que você trabalha esse fluxo aqui. Você tem uma ferramenta, lá dentro do N2H ele vai fazer um tipo de tratamento e vai entregar a resposta. Essas pessoas começaram a dar um passo além, né? Elas começaram a ir realmente além do consumidor. Mas a gente quer chegar aqui. A gente quer ser estrategista. E o que o estrategista faz, gente? Ele vai identificar problema complexo que só a IA consegue resolver. E isso aqui é uma provocação, porque quando eu estou dando aula lá nos cursos, eu sempre falo assim, gente, qual a principal definição da IA? Aí algumas pessoas falam algumas coisas, eu falo assim, é chegar aonde o ser humano não consegue chegar. Aí o pessoal fala assim, você está maluco, né? Como assim? Pô, eu escrevo textinho ali que eu faço do meu e-mail, por exemplo, usando IA. Por que ela vai fazer isso e eu não consigo fazer? Mas a grande realidade é que a criação disso tudo aqui, ela tem um objetivo final, que é a gente chegar onde a gente, enquanto humano, não chegou. Porque teria sentido? Tem sentido a gente criar uma ferramenta que é para fazer a mesma coisa que a gente faz? Tem? Talvez em algumas situações, mas na grande maioria das vezes não. Nós somos humanos, a gente consegue desenvolver aquilo que a gente está fazendo. E aí, por que funciona quando você é estrategista? Aplica a inteligência artificial de forma efetiva. Porque você foca primeiro em resolver um problema.
Hoje, quase todos nós estamos com o costume de, antes de pensar o problema e pensar como resolver, você já senta lá e manda para a inteligência artificial. Não é verdade? E isso acaba diminuindo a qualidade daquilo que você vai tentar resolver e aí você vai descer de nível. Ou você vai ser um consumidor, ou você vai ser um utilizador. Eu gosto de trazer exemplos reais em que a gente consiga entender melhor, né, o que a gente está falando. Então, eu vou falar primeiro um bem bobo. A minha esposa, que está aqui, virou um dia para mim e falou assim, era aniversário da nossa filha de 3 anos, ela virou para mim e falou assim, você precisa comprar uma melancia. Aí primeiro eu pensei, uma melancia, porque na época do meu pai virava para minha mãe e falava, você tem que comprar docinho, salgadinho, né? Mas agora tem que comprar melancia para as crianças, né? E fui eu. Eu sabia comprar melancia, gente? É uma vergonha, mas eu não sabia. Não sei nem por onde começa a comprar melancia. Pensei, inteligência artificial. Fui lá no ChatGPT e perguntei, como é que eu faço para escolher uma melancia? Aí ele deu uma lista lá de características, né? Só que, quando a gente chega lá para olhar, ele pode dar as características que for. Boa tarde! E aí, qual o problema? A gente consegue ver, a gente consegue identificar o que ela está falando para a gente para resolver, mas nem sempre a gente vai conseguir resolver. Eu olhei para a melancia e falei, cara, ainda não resolveu o meu problema, porque eu não sei resolver. Eu não sei escolher uma melancia. O que eu fiz? Tirei uma foto, escolhi uma, com algumas instruções que ela deu, tirei uma foto e perguntei, ChatGPT, essa tá boa? E aí ele falou, tá, essa tem característica tal, tal e tal. A única coisa que você tem que fazer é bate nela para ver se ela tá oca e segura para ver se ela tá pesada. Porque isso ele não consegue fazer ainda, né? Já tem um robô ali na entrada que daqui a pouquinho eles vão conseguir, né? Mas isso não consegue. E é isso, gente. É usar a ferramenta para resolver problemas que a gente tem no nosso cotidiano. Trazendo um exemplo de vida mesmo para a gente conseguir verificar essa possibilidade com o resultado, eu trouxe 3 cases aqui para vocês, de pessoas que eu conheço, que utilizaram. Uma pessoa que era mentora que ganhou 100 mil reais. O segundo, um perfil do Instagram que está todo mundo vendo aí, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar e ver um perfil que é um perfil que gera vídeos com view, mas são vídeos bíblicos. Todo mundo já viu, né? Todo mundo rindo, achando super engraçado, né? Eu fui fazer as contas para ver quanto que essa pessoa estava ganhando. E eu vou mostrar para vocês aqui. E por último, uma pessoa que criou um sistema de controle de documentação para um trabalho que não tinha. O mentor e o chatbot. O que ele fez, esse mentor? Ele tinha dezenas de alunos já dele. Só que os alunos demandavam muito dele. Muito. E aí ele ficava cansado, o tempo todo respondendo um monte de aluno, só que o conhecimento estava com ele. Ele até contratou outra pessoa, mas a pessoa não conseguia dar resultado como ele conseguia. Qual foi a ideia dele? Ele foi lá no meus GPTs, criou arquivos do Word, botou todo o conhecimento dele lá dentro, anexou nos meus GPTs e disponibilizou para os mentorados dele. Sabe quanto que ele ganhou com isso? Ali, ó. 100 mil reais. 100 mil reais. E é um problema que está na nossa... de todos nós, gente. Está na cara de todos nós. Quantas vezes a gente tem um conhecimento específico que a gente não consegue comercializar, mas hoje você tem a possibilidade de usar a inteligência artificial, de botar aquele conhecimento que você tem e vender. E ele faturou 100 mil com isso. Então, gente, a primeira lição aqui é, começa a usar a IA para ser a sua extensão. Não é para te substituir, é para ser de fato a sua extensão. No segundo exemplo é o da Bíblia. Esse aqui eu não preciso nem falar muito, porque todo mundo já viu esses vídeos, né? Eles são bem engraçados. Eu fui fazer as contas, se ele vender o produto que ele está vendendo hoje por 50 reais para 3% dos seguidores dele, ele tem hoje 270 mil seguidores, ele provavelmente está faturando numa casa aí de 400 mil reais. Tá? Óbvio que isso não é lucro líquido, né, gente? Isso aqui vai ter os descontos e tal, mas esse aqui é o bruto que ele está ganhando. E aqui não é nem resolver um problema, é aproveitar a oportunidade que a gente vive no país do meme. Qualquer um de vocês pode criar, gente. Qualquer um.
É só ter uma ideia interessante e colocar lá. E o terceiro, o caso do funcionário que criou um sistema de controle de documentação. Isso foi essa semana, a pessoa me chamou para conversar e eu fiquei impressionado. Por que eu fiquei impressionado? Porque é um local que tem pouco recurso. Infelizmente, o local tem pouco recurso, não consegue contratar uma empresa, contratar funcionário para trabalhar. E... abre para mim, por favor. E ele teve uma ideia. Ele falou, eu vou usar o Google Planilha com script. Gente, é uma coisa que é básica. Qualquer desenvolvedor de TI mais no início sabe dessa possibilidade, mas alguém usa? Não. Normalmente a gente quer pensar no mais alto, né? A gente já quer desenvolver já com Python, né? A gente já quer fazer um sistema robusto. Só que ele não tinha essas condições. Ele foi lá, desenvolveu com o script e resolveu o problema do local. Conseguiu resolver o problema que tinha. Ele precisava mais do que isso aqui? Não. O grande problema é, e a gente vai falar mais aqui à frente, a gente tem que diminuir um pouco a nossa ideia de grandeza com a IA. A gente tem uma ideia de que a IA veio para resolver muitos problemas, e veio, só que você está perdendo a oportunidade de resolver os problemas cotidianos, os seus diários. Porque você está pensando em curar uma doença. Isso vai acontecer. Só que tem pessoas trabalhando para isso acontecer. Vocês têm que pensar o que vocês fazem na vida de vocês, no dia a dia. E aí, passando para a parte prática. 5 alavancas aqui para a gente sair do básico. Primeiro, eu chamo de o prompt estratégico. Todo mundo aqui adora, e eu sei que vocês adoram, o bendito do prompt Google, né? O que é o prompt Google? Escreve uma linha e acha que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas da sua vida. Não é assim? 3, 4 palavras, toma, agora o problema é seu, IA. E quando ela erra, não, você é burra, você não sabe resolver o meu problema. Parem de dar esse comando com a inteligência artificial. A inteligência artificial precisa de contexto. Lembra que ela não tem olho. Ela não consegue ver em que contexto você está inserido. Então, explica para ela o que está acontecendo. Coloca lá a informação, tudo que você precisa para ela poder compreender. Quando você fizer isso aqui, resolve. E aqui tem uma solução básica e simples para vocês fazerem. Pensa nela, isso é muito óbvio, gente, mas pensa nela como se ela fosse um ser humano. Se um ser humano está entendendo o que você está perguntando, você está dando um prompt bom. Agora, se o ser humano não está entendendo, seu prompt é ruim. E aí a gente não precisa ficar buscando esses 500 mil cursos de prompt que tem hoje, gente. A gente desaprendeu a falar. Porque quando eu vejo o pessoal comprando esses cursos, eu penso, cara, desaprendemos a falar. Desaprendemos a conversar. Porque se você conversa com a IA como conversa com o ser humano, ela vai responder. A técnica vai melhorar o resultado. Mas no dia a dia, se você aplica isso aqui, já resolve. Eu brinco que melhora 50% a 60% dos seus resultados. Com toda certeza, porque isso eu apliquei já na prática, tanto com o aluno, tanto comigo. Então, olha o prompt, acha que está ruim? Pede para um colega, às vezes, olhar, ver se ele está entendendo. Se ele olhar e entender, beleza. Talvez seja a IA que não esteja boa mesmo. Mas é muito provável que o seu prompt não está bom. Mas aí, já dando uma dica, porque eu dou umas dicas, né? Escreve para a IA para deixar seu prompt mais claro. Pega o seu prompt, que não ficou bom, coloca na IA e pede para ela. Deixa o meu prompt mais claro. Aqui é meio difícil, que a gente compete com um monte de som, né? Vocês estão me escutando? Tá tranquilo? E ela já vai deixar o seu prompt mais claro. No segundo ponto aqui, eu chamo de pensamento em cadeia turbinado. Chain of Thought, que é o COT, que a gente já está acostumado lá na inteligência artificial, mas só que a gente faz ele turbinado. Como? Usa o seu cérebro. Simples assim, gente. Ação, humano. Coleta lá uns posts no Reddit sobre a ansiedade de conseguir o primeiro emprego. Tem como, você bota lá, ó, já está até ensinado aqui, ó. R/BRDev, e aí você vai ver lá no Reddit as pessoas que estão reclamando, vai filtrar pelas pessoas que estão reclamando de procurar um primeiro emprego, que é desenvolvedor. O que você faz ali?
você olha quais são as principais ansiedades daquelas pessoas. Vai para o segundo passo. Fala sobre a dor e pede para ela, com base na ansiedade encontrada, estruturar um workshop, por exemplo. Meu primeiro sim. Você está unindo o que você faz com o que ela faz. Terceiro, pensa como criar a comunicação baseada na solução direcionando a IA. Agora você vai criar o post, agora você vai criar o Reels, o roteiro do Reels para eu poder gravar. Mas o que é isso? É conciliar o que você pensa com o que a IA pensa. Porque a cadeia de pensamento a gente conhece bem na IA, né? Ela reflete, ela divide em vários pedaços, a reflexão te dá a resposta. Mas cadê a sua parte da cadeia do pensamento? Porque está ficando de fora. Terceira, multimodalidade. Gente, hoje a gente tem análise de dado, texto, vídeo. Começa pedindo para a IA analisar um dado, pede para ela transformar num prompt e roda um vídeo. Quer um exemplo? Esse exemplo aqui, ó. A empresa supostamente me trouxe lá o roteiro dela de faturamento, a documentação de faturamento, e a gente descobriu com a IA lá nos dados que quinta-feira o faturamento é baixo, mas o item mais vendido é gelato de chocolate. É o de chocolate que o pessoal gosta nesse dia. Mas nesse dia o faturamento é pouco. Você pede para ela lá para ela criar uma campanha chamada Quinta de Gelato de Chocolate em Dobro. Vai lá no Vio. Quinta é dia do gelato de chocolate em dobro. Pediu um, vem dobrado. Só hoje, corre! Eu só dei o prompt. Saiu voz, saiu música. Então começa a escalar o que você faz. Começa a conectar essa multimodalidade. Aqui eu chamo de CA, né? Que é o cão arrependido. Quem assistia a Chaves, a galera mais nova não vai lembrar, mas a galera mais velha vai lembrar, né? Gente, a IA não te deu o resultado de primeira, o seu resultado não foi bom, fez um projeto, encaminhou, o resultado, o feedback não foi bom. Volta lá, cão arrependido, e fala para ela com os dados que você tem agora. Olha, coletei tais dados, não deu certo. Ela vai te dar uma resposta melhor. Ou vai em outra IA. ChatGPT não produziu bem, vai no Gemini. Empilhamento. O empilhamento é o último que eu gosto de falar aqui, que é: começa do básico e vai evoluindo, porque você está evoluindo ao mesmo tempo que a IA está evoluindo. Então começa lá, desenvolve um sistema simples. Fez o sistema simples, não larga, não fala assim, ah não, isso aqui já está bom, vou deixar para lá. Não, você tem a oportunidade de crescer, tanto o sistema quanto você aprender a fazer aquilo ali. Continua, vai para o segundo, sistema robusto, e depois continua com a interação contínua para você ir aprendendo cada vez mais. Então aqui eu vou propor para vocês que vocês façam isso aqui, que é o 111. Em 1 hora, não hoje, porque hoje vocês vão aproveitar a Campus Party, né? Segunda-feira. Vocês vão sentar e elencar as 3 maiores dores profissionais que vocês têm. Vai parar um dia inteiro e ficar experimentando esse problema na IA. O dia inteiro. Perguntando para ela como faz, como você pode resolver, um roteiro de resolução. Pergunta para ela. Gente, não sabe, pergunta para a IA. Isso é tão básico que às vezes eu falo assim, gente, vocês perguntaram isso para a IA? A pessoa fala, não. Eu falo, pergunta para a IA antes de perguntar, antes de seguir a dúvida com outra pessoa. E por último, você fica ali 1 mês transformando aquilo que você fez em um processo. Com base nessa escada. Para de buscar a perfeição. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque o povo gosta de falar assim, mas a IA erra. Ser humano, você erra também. E o funcionamento da IA é inspirado no funcionamento humano. Se você der uma olhada e for estudar, a forma dela ter sido programada é para funcionar e simular, emular o funcionamento da mente humana. E ela só é criativa porque ela erra. E você também vai errar. Então perde esse medo de errar, para de buscar a perfeição. O mundo, ele está querendo uma pessoa que resolva os problemas reais, não são os problemas ideais. Começa a aplicar a IA para resolver esses problemas. Inclusive, gente, problemas fora da sua profissão. Quem é de TI aqui? Vamos lá. Vocês estão meio chateados porque o
pessoal, a IA principalmente está querendo roubar o emprego de vocês, né? O pessoal fala assim, codificador hoje 50% já consegue... O ranking de codificadores do mundo, a IA já é 50 melhor dentro daquele ranking dos melhores. Aí o povo já fica assustado, vai roubar meu emprego. Gente, vai roubar seu emprego se você quiser. Porque você pode usar isso aqui para elevar a sua capacidade. E aí você vai ser um desenvolvedor muito melhor, porque você vai ter sua criatividade humana com a criatividade da IA junto. Tá? Então pensem nisso, vocês têm que parar com essa perfeição e começa a resolver problema de outras profissões. Vai lá na IA e pergunta assim, como é que o advogado quer resolver esse problema assim, assim, assim? E desenvolve um negócio lá e rouba o dinheiro do advogado que está lá do lado. Porque vocês hoje têm a possibilidade de fazer isso, de entrar em outras profissões e conseguir resolver problemas. Oportunidade que poucos estão vendo, criar aplicativo para pequena e média empresa. Usando no-code. Galera de TI, perde o preconceito, vai lá usar o cursor, adianta a vida de vocês, monta aquela parte que é chata, básica, já tudo, depois você escala em cima daquilo ali. Não fica perdendo tempo. Criativo, profissional de marketing, começa a usar essas IAs de criar vídeo, gente. Hoje, Estados Unidos agora teve um lançamento recente agora de um vídeo na final da NBA. Um vídeo na final da NBA produzido com Vue. Uma empresa fez 100% do vídeo, 100% da propaganda com Vue. Empreendedores. Empresário, perde o medo, começa a analisar suas contas, suas atividades, pede para ela te ajudar, porque ela vai te ajudar. E estudante. Estudante, usa para acelerar teu aprendizado. Começa a usar IA para acelerar seu aprendizado. Estudo recente, Nigéria aplicou IA para a educação de pessoas e adiantou o aprendizado de 2 anos para 6 semanas. Você acha que eles vão ficar um pouco na frente da gente, essas pessoas? Então começa a usar para o aprendizado. Essas ferramentas estão só lá esperando para vocês entrarem lá e começar a ter ideia para criar, para ganhar dinheiro. Cursor para o desenvolvedor, o Lovable para o curioso que gosta de criar sistema, site, porque a interface dele é bem tranquila para quem não é desenvolvedor. Ideogram para gerar imagem, para quem trabalha com rede social. O Veo 3, que é lá do Gemini, para gerar vídeo, como esse que eu gerei aqui. Gemini 2.5 Pro, empreendedor, analisar aquilo que faz no dia a dia. E o Notebook LM para estudante. Tem alguém ainda na faculdade? Está usando o Notebook LM? Oi? Nunca ouviu falar, né? Estão perdendo tempo. Sabe aquela prova que você tem que estudar, você tem o material e você não sabe exatamente o que é mais importante lá dentro para estudar? Joga no Notebook LM que ele diz para você. Tá? Então começa a usar a ferramenta para vocês se favorecerem dentro disso aqui. E daqui a um ano, gente, não vai ter mais especialista em IA. Isso aqui é muito rápido, todo mundo se especializando. Isso vai ser uma ferramenta comum, todo mundo vai ter a obrigação de saber. Quem está no mercado de trabalho vai ter a obrigação de saber. Mas vai ter especialista para resolver o problema com IA. Tá? Isso vai acontecer. Bom, eu não resisti, eu tive que trazer esse vídeo aqui, porque quando eu estava gerando o vídeo do gelato de chocolate, o Gemini me deu essa pérola aqui. Chocolate em dobro, meu amigo, não dá pra deixar passar. Música forró, gente, eu não pedi, tá? Ele fez isso, eu não pedi, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês comecem a aplicar a IA. Sai da hype, começa a olhar a IA pelo que ela é e o que ela pode resolver a vida de vocês. Quem tiver interesse em me seguir lá no Instagram, tem lá o perfil. E, pelo amor de Deus, não vai ser mais um que fala de IA. Vai ser mais um que traz o resultado. Resolva o problema com IA. É isso que as pessoas estão procurando. Muito obrigado. Perguntas? Vai lá. Alô? Ah, tá. Em relação aos estudantes, eu sou estudante da UNB e a gente tem eu sinto uma dificuldade, eu uso muito IA, só que o aprendizado ele também faz parte de você ficar ali na sua cabeça, pensando e correndo atrás, você mesmo, para você poder absorver. Como é que você acha que a gente pode achar esse meio termo entre usar da IA,
mas também não perder essa parte do aprendizado e de você pensar por si só. Primeiro você começa como você sempre começou. Organizando, anotando, trabalhando as suas ideias. E você vai usar a IA para melhorar isso. Então, no estudo, nunca a IA vai ser o primeiro ponto que você vai pegar. Você pode até pegar a IA para pedir para ela te explicar algo, você aprender e aí depois você ir trabalhar com isso. Mas nunca é o ponto de partida. O ponto de partida é sempre a gente conseguir entender por quê. Quando você entende algo e você coloca a IA em cima, o seu potencial dispara. Porque você já está começando num patamar mais alto do que ela começar num patamar lá de baixo. Então, a dica que eu dou é, essa semana mesmo eu estava falando com uma pessoa dizendo que eu gosto de anotar, anota num caderno, tira a foto, pede para o ChatGPT transcrever e dali você continua. Você já aprendeu, porque você já escreveu, registrou. Oi, eu também sou estudante da UNB e lá a gente tem um conflito com os professores, né? Tá gerando esse conflito, né? Inclusive tem o meu professor de sociologia, ele falou que vai fazer um debate agora essa semana sobre isso, como é que, para a gente levar argumentos, o que a IA pode nos ajudar, entendeu? Porque ele fala assim, eu não vou estar aqui para estar corrigindo o trabalho que a IA pensou e não pensou. Cabe um pouco do que a colega falou, essa dificuldade. Eu faço assim, eu trabalho muito, eu faço meus trabalhos com a IA, mas eu leio, eu tiro os tópicos, né? Eu aprendo aquilo, jogo lá. Organiza. Ele organiza para mim, eu levo para ele. Aí fica essa dúvida quando eu levo isso, né? Porque ainda não tem muito esse debate sobre a ética, né? Não tem. E aí eu fico com esse medo, entendeu? Do professor questionar, enfim. O que você pensa sobre isso? Curiosidade. Eu já vou dar uma ferramenta de contestação que os professores não vão ficar felizes comigo, mas é um estudo científico. Existe um estudo científico de uma universidade de inteligência artificial, se eu não estou enganado, dos Emirados Árabes. Depois, se vocês quiserem me mandar lá a mensagem no Instagram, eu mando o estudo para vocês, dizendo que hoje é impossível ter qualquer detecção com essas ferramentas que detectam IA. Tá? Botaram a declaração de independência americana numa dessas aí que detecta, que foi feito por IA, e ela disse que era 100% feito em IA. Há 300 anos atrás, né? Então, assim, não tem. Qual o grande problema? O grande problema é que quem tem que despertar é o lado do professor. É entender que os alunos vão usar IA, como quando começaram a usar smartphone, e tinha no início essa discussão, é proibido, não é proibido, pode ou não pode, só que o professor vai ter que dificultar o aprendizado. Eu estou estudando agora com um professor e eu fui fazer uma prova usando a IA. Eu tive uma dificuldade tremenda para fazer, porque era muito difícil. O professor, sabendo que os alunos iam usar a IA, aumentou a dificuldade. E aí eu aprendi na marra, porque eu queria que a IA fizesse para mim, né? Mas eu tive que aprender. Tá? Então é isso. Agora essa discussão ética tem que vir. O grande problema é em que termos, né? Como que a gente vai fazer para resolver esse problema, porque é uma guerra mesmo, e eu escuto os dois lados, são os alunos reclamando e os professores reclamando que os alunos não querem mais aprender, só quer usar IA. Ela, eu acho, ali queria fazer uma pergunta antes, aí depois você. Opa, tudo bem? Tudo bom? Eu não vi se você já falou, mas eu tinha uma dúvida de saber uma IA boa para quem faz aplicativo em Android. Cara, eu sinceramente não sei nenhuma específica, mas talvez você consiga no Cursor, por exemplo. Você já tentou o Cursor? Não, ainda não. Tenta o Cursor, tá? Porque o Cursor, eu particularmente nunca tentei especificamente para programação em Android. Sim. Qual a linguagem que você usa quando está programando para Android? Kotlin e Java também. Tá, provavelmente o Cursor vai conseguir. Beleza. Tenta ele. É curso com R no final, Cursor. Tá. Tenta lá e vê se funciona. Beleza, obrigado. Né? AI Studio. Vai. Viu? aistudio.google.com. Opa, pessoal, tudo bem? Meu nome é Glauber. Primeira coisa, sobre a pergunta da moça, só para passar meus 2 centavos aqui, tem uma ferramenta para Flutter, tem o Bubble também, que é muito bom. Pronto. Acho que o Lovable também faz isso, e o Bolt.
Pode te ajudar, faz o site, ainda faz o aplicativo, pode ajudar isso daí. Só essas duas perguntas. Gente, só mais essas duas perguntas que estão esperando e a gente encerrar porque o tempo acabou, tá? Certo. Assim, ótimas ideias, assim, gostei bastante da palestra, mas depois que a gente faz a ideia, acha o nicho, a gente, assim, coisa de casa mesmo, que dica você dá para conseguir o primeiro cliente? Rede social. O mundo está lá dentro, gente. E aí, eu falo isso por experiência própria, porque hoje eu tenho meu negócio privado, eu comecei no público com inteligência artificial e hoje o meu grande trabalho é dentro do privado. O que fez eu conseguir desenvolver rede social? Começar a falar sobre o seu produto na rede social. Tá? Porque ali aparece. E aí tem que buscar as técnicas do pessoal que é especializado nessa área de marketing, de rede social. Mas é isso, é vender ali. Eu vindo pra cá, eu passei num sinal e o rapaz estava panfletando. E aí foi uma coisa que eu comentei com a minha esposa. Eu falei, cara, hoje no século XXI a pessoa panfletando é jogar dinheiro fora, porque tá todo mundo aqui na rede social. Você consome de lá. Então seria lá, vender sua ideia lá. Oi, boa tarde. Meu nome é Magno, tudo bem? A tecnologia sempre foi uma barreira de entrada para muita gente na sociedade. A gente tem questões de smartphone, comércio local, etc. Então a gente está falando aqui de uma tecnologia muito avançada. Como é que a gente poderia democratizar a questão da IA, assim como o smartphone foi democratizado? Aí eu não estou pensando aqui na capital, por exemplo, do Federal, nem no Rio, nem em São Paulo. Estou pensando lá no interior do Nordeste, né, naquela população de mais baixa renda. Como é que ela poderia usar isso para o dia a dia, o produtor rural, etc. Né? Porque o que a gente está vendo aqui hoje é que, conforme você falou, ela está virando a nova barreira de entrada. Quem sabe usar smartphone e quem não sabe usar smartphone. E quem sabe usar uma IA dentro do smartphone para poder alavancar o trabalho dele ou não. Mas como é que a gente pode voltar um pouquinho na origem e democratizar o uso da IA, na sua visão? A IA eu fico mais tranquila que o smartphone porque ela funciona como se fosse um chat. Então a minha preocupação na realidade é antes dessa, é a gente de fato alfabetizar quem precisa. Uma pessoa que esteja alfabetizada, ela conseguiria usar a inteligência artificial. Com qualidade, aí já é um segundo passo que a gente tem que tomar. A gente precisa de alguma forma começar a educar as pessoas à utilização dessa ferramenta. É um grande desafio social. É um grande desafio, mas já existem, como eu disse aqui o exemplo do pessoal que usou a inteligência artificial nas escolas na Nigéria, já existem exemplos hoje de comunidades pobres em que isso se foi colocado e melhorou a vida de quem estava lá. Eu estava recentemente agora nos Estados Unidos, eu fui na Universidade da Flórida, no departamento de inteligência artificial deles lá. E aí eu conversando com o diretor de inteligência artificial da universidade, ele disse que eles tinham um projeto em Miami, em que era justamente em comunidades pobres, em que eles conseguiram desenvolver um sistema em que essas pessoas conseguissem aprender utilizando e elevassem a qualidade do ensino que estava ali. A gente vai ter que pensar, inclusive utilizando a inteligência artificial, como que a gente vai levar isso para essas pessoas? Qual a melhor forma? Eu sempre acreditei e vou continuar acreditando que a melhor forma é a educação. Seja do nível mais básico de alfabetização até o nível de utilização de inteligência artificial. A gente precisa investir, enquanto país, enquanto Estado, investir que as pessoas aprendam essas novas tecnologias. Elas precisam se requalificar. Para encerrar, fica uma provocação para vocês. Fórum Mundial Econômico disse agora em janeiro, fizeram uma pesquisa, que 22% das pessoas do mundo vão ter que se requalificar, no sentido de trocar completamente de emprego, porque empregos vão sumir. Vai gerar desemprego? O mais engraçado, não. A previsão deles é que vai se aumentar 98 milhões de empregos no mundo. Só que vão ter desempregos porque as pessoas, infelizmente, vão estar sem qualificação, elas vão precisar se qualificar. Gente, muitíssimo obrigado. Espero encontrar vocês lá no Instagram ou pelos eventos. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, para a gente trocar uma ideia, tá bom? Até logo.